Quarta-feira, 8 de abril, nós ainda estamos na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa! E hoje nós vamos rezar com muita fé, pedindo pela paz no mundo, para que cessem as guerras, que haja concórdia, diálogo entre os governantes. Peçamos também pela saúde dos enfermos e por todos aqueles que pedem as nossas orações. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta quarta-feira, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles.
E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Hoje nós vimos a passagem que fala sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos que andavam com Jesus, que presenciaram todos os milagres, todos os ensinamentos de Jesus, todas as suas palavras. Ouviu Jesus dizer que seria morto, que ressuscitaria, mas eles não acreditavam que Jesus ia passar por tudo aquilo. Pensavam que Jesus, por ser o Messias, ia tomar alguma iniciativa e não chegaria até a morte na cruz. Mas Jesus é morto, ressuscita e caminha com esses discípulos que estão indo para esse vilarejo. Jesus começa a caminhar com eles e eles não percebem que é Jesus. E eles vão tristes, reclamando, como que se estivesse fugindo daquela realidade, indo para outro lugar. E Jesus começa a conversar com eles e pergunta por que eles estão, em que eles estão falando, por que estão tristes. E eles dizem: você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. E conta a história para Jesus. E fala que algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que não viram o corpo de Jesus, que apareceram anjos, que dizia que ele estava vivo. Mas até aquele momento eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles estão entristecidos, porque passaram por um sofrimento, uma perda. Jesus foi morto. Eles eram discípulos de Jesus. E tudo aquilo causou medo, causou insegurança. E eles estavam como que fugindo dali, de Jerusalém, indo para um lugar, para uma vila mais distante, para afastar de tudo aquilo. E Jesus caminha com eles, escuta o que eles falam. Quando vai chegando perto do vilarejo, Jesus faz como que se estivesse indo para outro lugar, que fosse seguir adiante. E eles pedem: fica conosco, já é tarde e o dia termina. E Jesus vai, fica com eles. E eles partem o pão. Quando Jesus parte o pão, vai comer com eles, eles reconhecem que é Jesus. Mas no caminho, enquanto eles não estão conhecendo Jesus, Jesus vai falando das Escrituras. Vai contando tudo sobre as Escrituras, onde que fala sobre ele nas Escrituras. Quando os profetas anunciavam que viria o Salvador, Jesus vai contando para eles, ensinando. E eles só reconhecem Jesus quando Jesus janta com eles, parte o pão com eles. E Jesus desaparece novamente. E eles comentam entre si: não ardia o nosso coração quando nós o ouvíamos falar? Eles presenciaram a presença de Jesus ressuscitado junto com eles, mas só perceberam que realmente era Jesus quando Jesus come com eles, quando Jesus começa a falar com eles, fala com eles, explica tão bem as Escrituras. E eles sentem diferente, sentem a presença de Jesus, se acalmam e realmente acreditam na ressurreição. Nós também, para acreditar na ressurreição, nós precisamos ouvir Jesus, ouvir seus ensinamentos, suas palavras, para acreditar. Porque quando sentimos medo, a nossa vontade é esconder, é fugir, é sair do lugar. Mas nós precisamos entender que Jesus caminha conosco, como caminhou com os discípulos em Emaús. E pensamos sempre que Jesus caminhe conosco, que fique conosco.
e que nos fale através da sua palavra, dos seus ensinamentos, através das escrituras sagradas. Por isso a importância da palavra que nós ouvimos todos os dias. Que Jesus esteja sempre conosco, que caminhe conosco e que nos traga a paz, como trouxe aqueles discípulos de Emaús. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.